4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Polícia Militar dá batida no camelódromo e apreende quase 200 aparelhos celulares sem procedência. O momento da segurança pública, a cobrança tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil de maior investimento junto ao governador na infraestrutura para o combate à criminalidade, como também, como não, mais homens e melhor remuneração. Momento político nacional, estadual e local e os reflexos na população. Nikkei Clube promove mais um grande evento para valorização da cultura japonesa. Daqui a pouco você vai ter mais informações. Ainda como destaque, vem aí a carteira de habilitação eletrônica. Você tem veículo placas final 5 e meia dúzia? Atenção, é época do licenciamento do seu veículo. Cuidado para não perder o prazo. Recomeçou o pagamento do abono do PIS/PASEP. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. E no momento em que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ameaça suspender a operação de milhões de aparelhos celulares sem registro, aqui em Marília, a Polícia Militar acabou realizando uma grande operação no camelódromo na tarde desta quarta-feira e apreendeu quase 200 aparelhos celulares sem qualquer procedência. Os camelôs acabaram sendo levados para o indiciamento e vão responder exatamente por receptação, podendo haver uma condenação de até 8 anos. Esse material fica apreendido sob responsabilidade da polícia. E já que estamos falando em polícia, segurança pública, preocupação em relação ao crescimento da onda de violência, criminalidade em todo o Brasil, mas especificamente no estado de São Paulo, onde vivemos. A gente já debateu o assunto com policiais militares, as entidades que representam os policiais militares. A reivindicação: mais homens, melhor estrutura e também, é claro, melhor remuneração. O governador Alckmin acaba de dizer: o Estado não tem condições de dar um reajuste para policiais militares. Desde 2014, os PMs estão sem aumento salarial. Na Polícia Civil, a realidade não é muito diferente, não. E há preocupação também com relação a essa questão. E é claro, quem comemora é a criminalidade envolvida com o narcotráfico e aí o crescimento cada vez maior em relação à criminalidade. Querem um exemplo? Jardim Califórnia, da manhã desta quarta-feira. Um idoso de 72 anos teve a casa invadida por 2 elementos. Ele acabou sendo agredido. Levaram o carro dele, que depois foi abandonado, e ainda os bandidos se apoderaram de R$ 1.200. Não perdoaram nem o idoso. É apenas um exemplo do crescimento da violência e criminalidade numa cidade do porte de Marília. Para comentar o assunto, o nosso convidado, Celso José Pereira. Ele é presidente do Sincopol, o Sindicato Regional dos Policiais Civis do Centro-Oeste Paulista. Celso, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Zé Henrique. É um prazer enorme estar aqui novamente, podendo falar das questões de segurança pública com a população, com os nossos ouvintes. Segurança pública no âmbito da Polícia Civil, sua análise. Zé Henrique, a segurança pública ela é feita em 2 momentos, no que tange a prevenção, no que tange
a prevenção, ela é feita pela Polícia Militar em tudo aquilo que ocorre antes do crime. Uma vez o crime ocorrido, as atividades de Polícia Judiciária e investigação é feita pela Polícia Civil, de forma que as atividades das duas polícias, elas são recíprocas, interligadas e interdependentes. A Polícia Civil tem que transformar em provas judiciárias aquele crime ocorrido para que o judiciário possa tirar aquele criminoso da sociedade. E no estágio que está a Polícia Civil, a Segurança Pública, essa parte de Polícia Judiciária e apuração de crime feita pela Polícia Civil, ela está muito difícil. A falta de investimento nos últimos anos levou a Polícia Civil a um estágio de sucateamento. E principalmente a falta de policiais. As delegacias estão vazias, as delegacias, o governador pretendeu fechá-las da cidade pequena e acabou, não conseguiu fechar e acabou por fechar de uma forma diferente, que foi fazer faltar os funcionários, e a sobrecarga em cima dos poucos policiais que ficam degradante, é muito difícil, a situação está complicada e o reflexo é para a população. As dificuldades traz prejuízo para a população e para o policial que está operando no seu limite, tendo que trabalhar por vários policiais no mesmo tempo, onde deveria ter 3, 4, só tem um. Principais atribuições dos policiais civis, Celso. As principais atribuições dos policiais civis é fazer tudo que ocorre após o acontecimento de um crime. Antes de um crime, atua a Polícia Militar. O crime acontecido, entra a Polícia Civil, os policiais para a investigação, a apuração, a atividade de polícia judiciária, que é ouvir testemunhas, fazer as perícias, juntar prova, levar isso para o promotor para o judiciário e vir a resposta para a sociedade. A Polícia Civil, quando ela está deficiente nesse trabalho, não há resposta para a sociedade, o crime aumenta, a sociedade fica desguarnecida. A principal atividade do policial civil, na atual conjuntura de segurança pública, é todo o trabalho ocorrido após o acontecimento do crime para dar a resposta para a sociedade, e isso não pode ser deficiente com falta de estrutura como está no momento. Há reclamações sobre a estrutura das entidades que representam policiais militares e o mesmo da Polícia Civil. E é claro, quem comemora é a criminalidade. É isso, Celso? Com certeza, o que a gente tem observado é o crescimento dos índices de criminalidade, a população, e o que é mais difícil de tudo isso o sentimento, o espírito, aquilo que a população fica contida e presa dentro de casa, com aquela sensação de insegurança. Isso é o pior, porque chegou num estágio que a população se tranca dentro de casa e o bandido está solto, mas isso já faz 10, 20 anos que se fala. O pior é que agora a população está se sentindo acuada mesmo e até ficando doente de tanta insegurança, a mente ataca o psicológico do cidadão. Ele não pode mais viver uma vida normal com a liberdade que ele tem direito. Principais reivindicações do Sindicato Regional dos Policiais Civis do Centro-Oeste Paulista, que o senhor comanda. Zé Henrique, população, a questão é a seguinte: a segurança tem que prestar um serviço de qualidade para a população. Então, o servidor, agente da segurança pública, ele tem que estar preparado, qualificado e à altura de prestar um excelente trabalho. Agora, se ele, a hora que sai para trabalhar, ele, há 3 anos atrás, o pagamento dele comprava 10 cesta básica, hoje compra 7,5. Ou seja, faz 2 anos, desde 2014, que ele não recebe um reajuste.
as contas estourando, a pressão do crime, a pressão de dar resposta. Essa é a situação que vive o policial. E com a defasagem no salário, falta de estrutura. Hoje, vamos especificar aqui, de 120 viaturas aproximadamente que tem na nossa região, a metade está sem manutenção, a outra metade está praticamente, um terço está praticamente parada. Falta material até dentro das delegacias. As delegacias estão parecendo ruínas. O cidadão chega, às vezes não tem ninguém. A estrutura terrível. Os presos da região para aqui em Marília, por exemplo, fica na cadeia aqui. Os mínimos policiais que tem, eles têm que atender ao ficar olhando o preso e atender a população ao mesmo tempo, numa situação totalmente desestruturada, sem incentivo, falta oxigenação na carreira, está complicado. O governador não tem acenado no sentido de corrigir sequer as condições de trabalho, que dirá a reposição da defasagem salarial. Destaque final com relação a essa realidade, enquanto isso, se organiza, entre aspas, o crime organizado. Essa é a verdade, e tudo que acontece é de muitos anos, e o governo precisa olhar com mais carinho para a segurança pública. Essa questão de que não tem dinheiro, o PIB do Estado de São Paulo é um terço do PIB nacional. Se o Estado de São Paulo não tiver condições de dar para a população aquele serviço essencial, segurança pública, educação, transporte e outros mais, não uma colocação, uma posição do governo que é inadmissível. A população paga o imposto e quer o retorno do seu trabalho essencial. Segurança pública não pode ficar para segundo plano. A minha recomendação é que o governador deve atentar para a segurança pública e dar um retorno que a população merece, que a população está clamando por isso há muito tempo, e é um serviço essencial que custa a vida. Muito bem. Obrigado, Celso, pela presença. E o governo do estado lança uma mega campanha contra queimadas em matas. Confira. A Defesa Civil, durante o ano, realiza palestras e oficinas para conscientizar a população de como evitar um princípio de incêndio em mata, em cobertura vegetal. E nessa capacitação, nós entregamos um material para que o bombeiro capacite os brigadistas, né, em todas as regiões administrativas do governo, para ter uma resposta efetiva no princípio do incêndio. Porque o início do incêndio é muito importante a resposta rápida, porque daí você contém logo e evita a sua propagação. As causas principais do incêndio em rodovia é aquela causa por uma imprudência humana. Ou ele joga um cigarro aceso para o lado de fora, estamos num período de estiagem que a mata está seca, e às vezes essa bituca de cigarro dá o início a um incêndio. Aqueles moradores que moram próximos também às rodovias, fazem aquela fogueira próximo a uma mata seca, devem evitar. E ainda aquelas pessoas que acumulam lixo, jogam do lado das rodovias papéis, entulhos, e a pessoa vem e joga essa bituca de cigarro ou qualquer outra coisa que vai ter um princípio de incêndio. Muito importante para a proteção das reservas, das unidades de conservação e das matas, é aquele acero realizado preventivamente. O que é o acero? O acero é aquela distância, uma distância segura, que você limpa a área para que se pegue numa parte da floresta um incêndio, ele não passe para outra. Ou seja, quando você viaja e vê aqueles quadrantes com aqueles aceros, isso são ações preventivas. Às vezes as pessoas vão fazer um acampamento, querem fazer uma fogueira, às vezes eles estão fazendo um caminho e não conhecem o caminho,
Então, qualquer conduta perigosa que vai colocar em risco aquela mata, ele não deve fazer, porque ele não controla depois o princípio de incêndio. E também no nosso interior do estado tem muito plantação de cana. Então, às vezes, se fizer perto e uma fagulha da cana, com o vento é capaz de transportar e passar para uma unidade de conservação, para uma reserva particular permanente. Não soltem balões, principalmente agora no período de estiagem, porque o balão, ele, com o vento, ele pode cair na rede elétrica, gera um outro incêndio, ele pode cair numa mata seca, gera um incêndio, ou seja, é muito perigoso. Então, a conscientização da sociedade é muito importante para evitar risco. Ela tem que minimizar o risco, reduzir o risco de vulnerabilidade.